Bom dia a todos que estão aqui presentes, né? Obrigado pela presença, por se disponibilizarem a vir para o esporte, para escutar falar um pouco do nosso clube de futebol. Já quero iniciar. A gente estava conversando um pouco antes aqui em off, né, com vocês, sobre esses 10 dias, né, a quantidade de decisões e situações que a gente tem tratado, né? Elas não são poucas, então queria já atrelar esse assunto, esse tema, a um pouco de paciência por parte da imprensa nas minhas respostas especificamente, né? Alguns de vocês têm me acionado e eu não estou conseguindo responder. Não é por falta de atenção, nem por falta de vontade, né? É simplesmente por uma questão de priorização nas decisões que a gente está precisando tomar dentro do clube. Objetivando resolver esse problema, a gente já trouxe o Diego, né? Diego Pérez, que está aqui, que tem como objetivo centralizar essas comunicações e fazer com que todos vocês se sintam atendidos, porque a gente entende que a imprensa é uma parte muito importante do nosso ecossistema de futebol, né? Vocês têm um trabalho de vocês que precisam ter notícias, informar o torcedor, informar o sócio. E já deixo aqui um pedido para que Diego veja com vocês o melhor momento para que a gente possa bater um papo lá na ilha, para onde eu estou indo assim que eu me levantar daqui, que nós temos algumas outras importantes decisões a tomar ao longo do dia de hoje. Como vocês têm visto e acompanhado, mais do que ninguém, né, porque vocês cobrem o esporte, nós temos passado por algumas mudanças estruturais dentro do clube. Nós trouxemos o Ximenes, que está acompanhando aqui, para tomar conta da operação do clube, para ser o profissional responsável pela operação do clube. Nós trouxemos Diego, como eu acabei de falar, para centralizar a questão profissional da nossa comunicação, né? E trouxemos o Ítalo, né, que aqui está, para poder ser o responsável por todo o nosso futebol, né, por todo o nosso departamento de futebol no clube. Não foi fácil, né, tivemos 3 rodadas de conversas longas, né, Ítalo? Verdade. Acho que foi numa sexta-noite, num sábado de manhã e à tarde, e num domingo. Domingo de manhã ainda. De manhã e entrando um pouco pela tarde, né, mas deu certo, a gente conseguiu chegar num consenso em relação ao contrato de trabalho, ao que Ítalo podia entregar, ao que ele queria receber como desafio, né, que não é pequeno, né, mas nós entendemos que Ítalo se encaixa muito bem no que a gente precisa, conhece o esporte, conhece a estrutura do esporte, conhece o nosso elenco, conhece a história, conhece nossa tradição, né, vem de bons trabalhos, então acho que encaixou muito bem com o nosso momento de reestruturação. É um trabalho árduo, né? Inclusive, já adiantando aqui para vocês, nós temos algumas pessoas nos ajudando com isso, né? Nesse trabalho de reestruturação, e aí vocês podem depois estender isso com o Ítalo, mas nós temos uma comissão que foi criada em conversa com o próprio Ítalo para ajudar ele na questão das rediscussões de contrato. Então a gente tem ali uma perna jurídica, temos uma perna financeira, tudo para dar suporte às decisões que o departamento de futebol vai tomar e agilidade. E sempre lembrando que nós temos muito respeito por todos os profissionais que estão no clube, por todos os profissionais que têm contrato. A única coisa que nós precisamos fazer e trabalhar é para adequar o esporte à realidade do ano de 26 e ao orçamento que nós vamos ter. E esse é o desafio que todos nós temos que tratar, que Ítalo vai puxar em relação ao departamento de futebol, e que nós precisamos dar um suporte ágil e seguro para que as boas decisões sejam tomadas. Então, posto isso, eu passo a palavra para Ítalo, que ele seja bem-vindo. Nós já batemos um papo ali antes com todo o staff de futebol. Seja bem-vindo, Ítalo, que o ano de 2026 seja um baita ano para todos nós, você consiga desempenhar o seu trabalho profissional dentro do clube e que nós possamos juntos obter sucesso nessa caminhada. Obrigado. Bom? Obrigado. Obrigado pelas palavras, pela apresentação. Dizer a vocês, cara, feliz demais de estar aqui. Como falou Ariano, né? Felicidade é torcer para o esporte. Então, cara, eu me sinto realizado, de fato, estar aqui por vários motivos. Por ser pernambucano, fiquei muito feliz, por exemplo, já fazendo um paralelo com a ida do Marcelo para o Corinthians. A gente tem que ver, mostrar a força que o Nordeste tem, que por muito tempo não é
contação de história, a gente enfrenta, de fato, alguns preconceitos em todas as áreas, mas eu fico muito feliz dele também estar assumindo, assim como é um grande clube do futebol brasileiro, né? Eu não venho aqui para contar história. Quem me conhece sabe que eu gosto de ter relação com vocês. Eu vou estar aqui sempre para falar a verdade para a imprensa e para o torcedor, entendeu? E muito feliz, muito realizado. Não vejo a hora da gente ter jogo, de ver a ilha pulsando de fato, né? Falar disso, cara, é emocionante para mim porque eu sei o quanto eu trabalhei para chegar aqui. Então, vai dar certo. Então, fiquem à vontade, contem comigo. Não acredito que o esporte vai se reerguer sem a profissionalização, sem a verdade, mas sem a relação novamente com a torcida, que é o principal. A gente precisa saber se comunicar com o nosso torcedor, a gente precisa ter a ilha cheia, a gente vai ter um ano muito difícil. E isso também é impossível acontecer se não for com a ajuda da imprensa. A imprensa tem o dever de contestar, de criticar, mas ela tem o dever de publicar aquilo que é verdade. E da minha boca só vai sair verdade, independente se for boa do torcedor escutar ou não. A gente está nesse processo de reformulação, o clube tem se profissionalizado, acredito muito no trabalho do Ximenes, né, para fora do futebol, está nos dando suporte, organizando a casa. É importante demais ter um CEO que durante muito tempo foi diretor de futebol, que entende as minhas dores, que entende as dores do treinador, e eu tenho certeza que junto com a equipe que a gente está formando, com a imprensa, em conhecer o que é o Esporte Clube do Recife, a gente vai ter um ano vencedor, se Deus quiser. Porque eu falo para todo mundo, presidente, eu não posso passar numa oportunidade sem falar. Eu tenho um sócio que anda comigo, que ele não dorme, que ele trabalha 24 horas por dia, que é o homem lá de cima. Então eu não faço nada que me trouxe aqui, que me dá capacidade, que me faz levantar todo dia. Então não tem como também começar agradecendo a Deus. Então, antes de mais nada, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para o nosso torcedor, e eu tenho certeza que a gente vai ter um ano difícil, mas um ano que vai ser vitorioso, se Deus quiser. Senhores, licença. Bom trabalho para todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Tu me dá um cafezinho? Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu. Valeu. Ítalo, bom dia. Pronto, agora é com a gente. Tá aberto? Ítalo, bom dia. Alessandro Matias, canal Eu Pratico Esporte, TV no YouTube. Como você falou, né? O que não falta aqui é perguntas, né? Mas vamos limitar aqui as que foi colocadas, 2 para cada. Eu entrei em contato com o pessoal lá de Porto Alegre sobre o Vitor Gabriel, pelas bandas de cá, inclusive gente do clube me confirmou, né? Me reafirmou que o contrato do Vitor vai até o dia 31 agora desse mês. Há aquela questão com o Inter. Porém, é isso que eu queria tirar dúvida com você, as pessoas, inclusive colegas da imprensa e gente do clube lá, né, o que me espantou, colocando que o Vitor Gabriel tem a questão do contrato até o dia 30 de janeiro. Aí eu não entendi, eu disse, não, vamos amanhã com o Ítalo para tirar essa dúvida. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. E antes de mais nada, reafirmo, pode perguntar. Sei que nem sempre a gente vai poder deixar livre, mas se tiver mais perguntas, fica à vontade. O termo de empréstimo do Gabriel, que o jurídico do esporte me apresentou, é até 31/12, né? Com as opções de compra, termo e forma de pagamento. Então, o Inter tem essa opção de continuar com o atleta ou não. Ítalo, bom dia. Prazer falar com você aqui no esporte. Além do Vitor Gabriel, tem a questão do Marcelo Aju também, né? Que é uma situação relativamente parecida, que está voltando do Atlético. Eu queria saber também, até puxando a pergunta do Alessandro, as equipes sinalizaram a compra, os atletas voltam. O que é que vocês têm de informação sobre os 2 jogadores até o momento? Vocês contam com ele para o ano que vem? É uma incógnita ainda, porque a gente está no dia 29 ainda, tem mais 2 dias, né? Como é que vocês estão pensando esses 2 atletas e as conversas com os clubes até o momento?
Cara, sabe quantos atletas se apresentaram aqui hoje? 12. Mas isso não é porque outros não vão se apresentar. A gente está no dia 29. Você citou 2 atletas, mas eu tenho Maia e Filipinho, por exemplo, que estavam comigo no Criciúma. O contrato lá também é até 31/12. Então, eles não podem se apresentar aqui, né, junto com alguns outros. Especificamente dos 2 casos que você falou, os 2 clubes manifestaram, pelo que o Atlético fez um contato direto comigo, fez proposta oficial, e existe essa possibilidade, né? Fui muito claro, o esporte não tem o interesse de negociar o valor da cláusula, se eles forem exercer, eles vão ter que exercer por completo. Ítalo, bom dia. Tá ok? Oi, oi. Tá, né? Bom dia. Eu queria saber de você a respeito dos atletas que o esporte já sinalizou que não tem o interesse de contar para 2026, apesar do vínculo contratual. Como que vocês têm tratado essa questão financeira mesmo? Se pretendem emprestá-los, se pretendem uma rescisão e como arcar com esses custos? Afinal, a gente sabe que tem atletas com contrato não só até 2026, né, 27, 28, enfim, em relação a esses atletas, porque são muitos números e o que também ensejou essa motivação para vocês não quererem continuar com eles para 2026. Obrigada. Tá, bom dia. Primeiro, eu vou te dizer que não há ninguém que a gente não quis contar. Agora, existem vários casos, e aí é quando eu tenho um compromisso com a verdade, que o esporte não tem a menor condição de pagar. Gostaria de terminar começar 2026 com um time que terminou com uma base de time muito maior, mas infelizmente isso não é possível. Entendeu? Por quê? Porque se apresentar, a gente não tem condição de pagar. Isso é questão matemática. Agora, vão ser todos tratados com verdade, com respeito, como eu falei, para todos ali agora no vestiário. Eu reconheço, ninguém forçou ninguém a assinar contrato. Existem contratos assinados que o esporte precisa cumprir. E a gente quer cumprir. Agora, a gente precisa, sim, e já fez um grupo junto com o jurídico, junto com o financeiro, junto, né, com o staff que a gente está trazendo para que a gente rediscuta, renegocie. Não acho que atleta nenhum, se não quiser, tem que abrir mão ou dar desconto. Eles têm um contrato, eles têm um direito. Agora, a gente também vai fazer aquilo da forma que a gente pode. Não, a gente não vai chegar aqui para prometer que vai pagar mês que vem se a gente não vai conseguir pagar. E a gente tem sido muito claro com eles, sabe? A gente gostaria de manter, sim, alguns atletas, mas que, infelizmente, não é uma questão técnica, não é uma questão de perfil de atleta, não é nada disso. É uma questão financeira e a gente vai precisar ser muito habilidoso para resolver, porque o problema é muito maior do que eu imaginava. Ítalo, bom dia. Lucas Holanda, meu canal no YouTube. O Sport tem a estreia marcada, né, para o dia 10 de janeiro. E você assume o Sport com pouco tempo até a estreia, né? E não é equação que o clube está com pouco dinheiro, tem uma folha muito alta para baixar, né? E precisa contratar. Como é que você vê essa situação e se a ideia é começar o campeonato com o Sub-20? Como é que está essa situação? Perfeito. Eu nunca vou trazer informações para vocês que eu não posso dar. Então, eu não posso, por exemplo, dizer quanto será o valor da nossa folha. Mas eu posso dizer que a nossa folha vai ser bem menor do que a de 2024, quando o Sport subiu. Por quê? Porque é o que a gente vai conseguir pagar. O meu compromisso, de fato, é esse. Eu cheguei para o presidente, para o financeiro do clube, quanto se consegue. Cara, é 1 milhão, é 1 milhão, é 1,5, é 1,5, é 3, é 3, entendeu? Então não tem como ser diferente, porque eu não acredito em futebol sem cobrança, sem processo, entendeu? Sem ambiente. E a gente só vai ter ambiente se a gente tiver processo para cobrar os caras. Então não tem de outra forma, a gente tem que pagar em dia. Então, com quem a gente se comprometer, a gente vai se comprometer em pagar aquilo que a gente pode pagar em dia. Hoje, como eu falei anteriormente, se apresentaram 12 atletas. É impossível o esporte
fazer o primeiro jogo no dia 10. Impossível, não tem time. Vamos ser sinceros, não tem time. Então precisa sim ser do sub-20, não é uma opção, não é o que eu gostaria. Eu gostaria de começar com um time forte, né? Não que o nosso sub-20 não seja forte, acredito sim que ele vai fazer ser competitivo. Dali a gente vai tirar ativos. E essa também é uma estratégia de começar com 20, né? Dali a gente já consegue tirar 3, 4, máximo atletas possível para compor o elenco profissional para a gente poder seguir depois. E aí a gente precisa fazer um time, montar um elenco de fato para a sequência do campeonato. Se o Sub-20 vai fazer um jogo, 2, 3, 4, isso só o tempo vai dizer. Ítalo, bom dia. Prazer te encontrar aqui. Sucesso nessa nova jornada. Obrigado, meu irmão. Um ano atrás, o esporte começava janeiro, com a janela de transferência, chamou a atenção do Brasil inteiro, né? 60 milhões de gastos, aquela coisa toda. O clube nunca tinha investido tanto assim. E a gente está prestes a virar para 2026 numa realidade quase que oposta, contraste dessa realidade. Qual perfil de atleta vocês estão buscando? Está claro pelas tuas respostas que existe um norte financeiro que vai guiar o esporte nesse mercado, mas qual é esse perfil de atleta que vocês estão buscando? Até porque rotular jogador é muito complicado e não é meu objetivo também, mas assim, um torcedor médio fala muito de contratação midiática, né? Eu quero usar esse termo para ficar mais fácil para entendermos, mas está distante dessa realidade do esporte para 2026 esse perfil de atleta, por exemplo? Legal, Antônio. O que acontece, cara? Como vocês sabem, eu sou pernambucano e eu sigo o esporte há anos, né? Talvez seja duro falar isso aqui, mas a primeira coisa que eu vou ter que lutar em 2026 é contra essa megalomania. O esporte não tem dinheiro para contratar jogador midiático, não tem dinheiro para contratar jogador de 200, 300 mil reais, não tem. Esses atletas, às vezes, eles vêm e resolvem, mas às vezes também eles vêm e não resolvem. O problema fica aqui para a gente resolver. Então, o que eu posso falar para você e para o torcedor? A gente vai se comprometer em fazer um time competitivo. Cara, nosso time vai correr. Nosso time vai competir. Ele pode não ser o cara que vai dar uma caneta, fazer uma jogada plástica, mas que a gente... E eu falo isso me arrepiando, porque é nisso que eu acredito. Entendeu? Se não for assim, se a gente não gerar, não entregar para o nosso torcedor a identidade de representar ele dentro de campo, cara, esse ano não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, vai ser duro. Às vezes possa ser que a gente ganhe de 1-0 no finalzinho, mas nosso time vai brigar. E é isso que eu conversei com o Roger, e é por isso que ele está aqui, porque eu acredito muito no trabalho dele quanto a isso, quanto cobrança, quanto energia, quanto representatividade do que é o esporte na beira do campo. E é isso que cabe a gente, cara. A gente já adiantando informação, tem 3, 4 nomes aí já bem adiantados dentro do perfil financeiro do clube. Agora, óbvio que o que a gente planeja é que a gente organize a casa nos primeiros meses, e aí no principal objetivo, que é a Série B, a gente possa, né, ter um up ali de folha, trazer um pouco mais de reforço com qualidade para a sequência do brasileiro. Ítalo, eu queria um complemento a essa resposta do colega agora. Você está falando da dificuldade financeira, todo mundo sabe, mas o esporte tem segunda divisão, não nessa ordem, mas Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Quais os objetivos do esporte? Porque foi colocado que se não tiver uma realidade financeira interessante, o esporte disputa para se manter o que a torcida entende, se for esse caso. Mas, como você está colocando, 300, 400 mil não está na condição do esporte. É menos do que isso. Então, esse elenco que o torcedor está sabendo agora, mais ou menos, para onde vai, ele disputa para quê esse ano? Para manutenção? Para subir? Qual é esse espectro aí desse time do esporte? Tá, ótima pergunta também, porque todas as vezes que eu puder me comunicar de forma clara e direta com o torcedor, eu acho que é importante. Cara, os objetivos do esporte de 2026. Se todo mundo sair dessa sala, todos os atletas, todos os funcionários passarem daquele portão ali, o esporte continua sendo grande. O que faz o esporte grande não é a gente que está aqui dentro. O esporte é grande pela história dele, pela camisa dele, pela torcida dele. É isso que faz o esporte grande. Então, eu não dizer que a gente não vai entrar em todos os campeonatos para disputar
título, eu vou estar mentindo porque o esporte não comporta menos do que isso. Entendeu? Agora, a gente vai competir e guerrear com as nossas armas. Entendeu? Não estou prometendo acesso, não estou prometendo título a ninguém. Agora eu prometo que a gente vai ter um time competitivo, guerreiro dentro de campo. E, pela grandeza do clube, não tem como a gente entrar nos campeonatos para vamos apenas disputar. Mas aí a gente tem que ter a responsabilidade de falar a verdade. Né? Talvez não seja suficiente, né, um time guerreiro, um time aguerrido e um time competitivo. Mas aí é onde a gente conta com aquele que a gente não paga, mas que mantém a gente, que é o torcedor. O torcedor ele é primordial para tudo isso funcionar. Se ali, já desde o jogo da base, cara, ali na estreia contra o Jaguar, a gente precisa do nosso torcedor, a gente precisa que eles entendam o momento do clube, que eles acreditem no nosso trabalho, para que a gente possa fazer muito mais com muito menos, que é o grande desafio da gente nesse ano. Ítalo, obviamente, a gente sabe das dificuldades do mercado, né? E você, quando chegou, junto com sua equipe, tinha muita bronca para resolver. Acredito que já deve ter andado algumas questões. E o torcedor quer saber em relação a contratações, né? Qual as prioridades que, na sua visão, hoje são as principais do elenco, do goleiro ao ataque, se você puder falar, obviamente sem citar nome de ninguém. E como está essa busca no mercado, né? Porque depois de um ano, como foi 2025, de uma queda, de todas essas notícias de que deve, de que não tem condições de pagar, como é que está sendo trabalhar esse mercado e tentando se reinventar, né? Buscando alternativas, às vezes, fora da caixinha também. É justamente isso que a gente vai precisar, se reinventar. Hoje a gente precisa contratar tudo. A gente precisa de goleiro, de zagueiro, de volante, de lateral, de tudo. Como eu falei, tenho 12 atletas aí, mais uma perspectiva de, a partir do do dia 2, quando a gente apresentar novamente, a gente chegar aí a 18, 19 atletas, né? Queremos fechar o elenco não mais do que com 24, 25 atletas de linha, para que a gente possa, e por acreditar no trabalho do Roger, qualificar e justamente envolver o sub-20, sabe? Eu, quando cheguei com o Roger aqui, cara, desde que eu joguei futsal no esporte, isso durou 3 meses, vou te ser bem sério, eu saí por conta do ambiente, porque no ambiente não era legal. E eu sempre achei que o ambiente do esporte tinha que melhorar. E aí eu tô falando por quê? Porque, cara, a gente chega ali no refeitório, aperta a mão do nutricionista da base, ele fala que trabalha aqui há 5 anos e que nenhum diretor nunca apertou a mão dele, isso é inadmissível. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente vá chegar em lugar nenhum se não for com a ajuda de todo mundo, se não for entrando ali, baixando o vidro, dando bom dia pro cara que está abrindo o portão e que está te servindo, entendeu? Então a gente precisa se aproximar, fazer um clube como um todo forte. Não tem um clube no CT e outro clube na ilha, é um clube só, entendeu? Quando ganha, tem que ganhar todo mundo, entendeu? Então hoje a gente vai precisar sim contratar, mas eu falei, contextualizei dessa forma, porque a gente precisa também se aproximar da base, entendeu? A gente precisa não só ir ali botar alguém para assistir, mas a gente precisa criar relação, entendeu? Para poder eles entenderem a nossa dor e a gente entender a dor deles, para a gente poder, mais uma vez, dentro do que está na realidade financeira, a gente fazer um time competitivo. Ítalo, já antes da eleição, Matheus já tinha falado sobre a permanência ou não de César, que analisaria isso a partir do momento que fosse eleito, obviamente. E aí, com a saída dele, eu queria que você falasse um pouco sobre a saída dele. A gente sabe que os números realmente não foram bons, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa saída dele e se o clube pretende contratar um auxiliar fixo, um outro da casa. Perfeito. Cara, eu tenho o máximo de respeito ao César, né? Não tenho relação, não tenho amizade, mas independente dos números recentes de 2025 não terem sido bons, isso não quer dizer que o esporte não tenha que ter gratidão a ele, né? E respeito, né? Desde como atleta, como profissional, ele merece o respeito. Eu fiz questão, inclusive, de diferenciar o desligamento dele, porque é uma decisão muito mais institucional do que profissional, entendeu? Eu não que a minha opinião fosse pela permanência,
Eu acho que o César precisa respirar novos ares, e aí eu fui a favor, sim, da saída dele, né, para que a gente evite, inclusive, a expor um profissional que tem uma história bonita no clube, independente de que momento ou em que função fosse. Então, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta toda. Ah, sim, pretendemos sim, já tenho inclusive um profissional de boca palavrado. O perfil vai ser sempre atletas que conheçam, atletas a profissionais que tenham a consciência do que é o esporte, da responsabilidade do que é o jogo na Ilha do Retiro. E é esse perfil que eu fui atrás e se tudo der certo hoje ainda a gente pode passar para vocês essa informação. Ítalo, uma coisa mais dúvida de estrutura do departamento, né? Chegou você, chegou o Breno, chegou o Hudson também. Vai ter a figura de algum diretor que a gente chama aqui de abnegado, né? Que você conhece também naturalmente. E se, uma pergunta mais específica, o Carlos Alberto, contratação muito cara, né, na história do esporte, tá voltando de empréstimo. Você chegou a conversar com ele ainda ou ainda não teve esse primeiro contato? Não conversei com o Carlos Alberto sobre questão e estrutura de diretores estatutários. Eu sou a favor que tenha, não sou a favor que tenha muitos, porque senão você começa a compartilhar muito a tomada de decisão e a responsabilidade, mas no final das contas quem tem a responsabilidade, de repente, de estar aqui, de assumir como profissional, no final sou eu. Então, eu sou a favor que tenha pelo motivo. Cara, por mais que eu conheça o esporte, de pessoas que saibam, que pensem junto comigo, então todo mundo que for disposto a ajudar, a contribuir com o trabalho, a entender o momento do esporte, que não pense, mais uma vez, de forma megalomaníaca, não, porque o esporte é grande, tem que contratar ele. Por exemplo, desde que eu assumi, os nomes que todo mundo me encaminha são ótimos, não tem um ruim. Mas também não tem um que a gente consiga pagar. Então, cara, essa que é a realidade. Não adianta a gente ficar pensando na grandeza do clube. Como eu falei, o clube ele é grande. A gente tem que pensar na conta do clube hoje em organizar a casa. Ítalo, queria entender um pouco mais sobre processos. Como é que vocês vão estabelecer isso dentro do clube? Principalmente nesse momento de janela de transferências e reestruturação de elenco. No ano passado, de novo fazendo esse paralelo, o Sport fez esses investimentos, muito se questionou por quê, como foi feito. Depois colocou que o Pepa, na oportunidade, teve muita influência. Mas agora, com a chegada do Roger, teu estabelecimento como executivo, a presença do Breno como coordenador, o Hudson também que está chegando como gerente, independente da figura do estatutário ou não. Como é que vai ser, como vai funcionar esse processo no dia a dia para a escolha de atletas e montagem de elenco? Eu não vou evitar ao máximo de falar sobre as contratações de 2025, né? Mas todo mundo que sempre me ouviu falar, eu acho que mais uma vez foi totalmente fora da realidade, mais uma megalomania que se comprometeu sem entender que, pô, no futebol sul-americano prioritariamente os clubes jogam num 4-4-2 e o centroavante que eles chamam lá não vai ser o centroavante daqui. Você vai ver a relação dele ali nos últimos 5 anos, o cara tem mais de 100 gols e aqui ele não vai jogar. Entendeu? Então isso é complicado. Mas quanto à questão estrutural, cara, eu acredito muito, Antônio, na estrutura de trabalho que a gente criou, sabe? Então, principalmente, assim, isso não é inflacionar o clube. Eu não coloquei em nenhum momento que eu só viria se o Breno, se o Hudson viesse, não tem nada disso. Só que a gente precisa resolver os problemas do esporte. E é impossível resolver tudo sozinho. Então a gente precisa dividir função. Entendeu? A gente precisa fazer com que o Breno esteja próximo ao Roger, entendendo o que ele vê de característica, de perfil, para a gente ir ao mercado, eles me trazerem para eu aprovar, junto com o treinador, junto com a comissão, junto com o presidente. O Hudson ele precisa estar à frente desses atletas que merecem o nosso respeito, como eu falei, para a gente fazer um acordo para sanar esse tipo de dia, pelo menos estancar e fechar a torneira. Entendeu? Então única e exclusivamente por isso, para a gente poder acelerar um pouco do processo,
né? Tu falou uma outra coisa no final que eu não respondi, ou eu respondi tudo? Tá, e o que eu prometi pro Roger? Cara, porque ele nos outros clubes ele teve muito desgaste com isso. Cara, quero que você se preocupe única e exclusivamente com o campo. É o que eu vou te cobrar. Cara, me dá um time competitivo, de força, de velocidade, de intensidade. Ponto. A nossa competição é isso. Entendeu? O resto me cobra, que aí eu vou cobrar o Ximenes, vou cobrar o presidente para a gente arcar com o salário em dia e dar estrutura para vocês. E o processo que eu acredito é esse.